Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre a importância de condições dignas e adequadas para a inclusão plena e educação de surdos no Brasil. Para conversar conosco, temos a participação de Valdimar Carvalho, diretor de Acessibilidade Comunicacional da Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência no Distrito Federal, e também seu intérprete de Libras, Leonardo Rios. Bem-vindos ao Cidadania. Começar então perguntando, Valdimar, no dia 23 de abril se comemora o Dia Nacional da Educação de Surdos no Brasil. E já no dia 24 de abril é o Dia Nacional da Libras, a língua brasileira de sinais. Qual que é a importância dessas duas datas para a comunidade surda brasileira? Ótima pergunta. Essas duas datas, no dia 24 de abril, é uma lei que foi bastante importante por conta que a gente conseguimos demonstrar muito a militância da comunidade surda. Antes dessa lei existir, nós tínhamos dificuldades, bastantes barreiras comunicacionais. Depois dessa lei, durante todo esse período, a Libras começou a ser respeitada, uma língua começou a ser evoluída. Começamos a mostrar a importância da comunidade surda para todo o Brasil. E você comentou sobre as barreiras. Perdão. Ele ia falar do segundo ponto, da segunda educação dos surdos. Pode falar, Valdimar. Vamos lá. A educação do surdo, como é feito esse processo inclusivo? É bastante importante a gente falar sobre isso e deixar bem claro que a educação do surdo é importante dentro das escolas bilíngues, onde tenha material didático voltado para pessoas com deficiência auditiva e também em questão da gramática e o contexto linguístico. Em outras escolas inclusivas, para surdos, a gente tem bastante dificuldade. Por exemplo, o intérprete de Libras, ele escuta e ele faz a tradução. Se esse intérprete não for fluente, esse surdo ele tem até dificuldade também no desenvolvimento. Numa escola bilíngue, onde o professor exercita a língua mesmo, a Libras, onde o professor é fluente, ele consegue desenvolver esse papel, o surdo ele consegue desenvolver e se agregar ali na sociedade. Aonde também pode ser também feito esse trabalho no mercado de trabalho, onde tem pessoas fluentes. Então, é importante essa fluência dentro das escolas bilíngues. Sobre essas conquistas da comunidade surda com a lei da Libras e outras regulamentações afins, qual é a conquista mais importante, na sua opinião, Valdimar? A que mais fez diferença para a comunidade surda? A mais importante é a educação bilíngue para o desenvolvimento das crianças, né? Onde a gente tem bastante dificuldade nas escolas inclusivas. Então, com a educação bilíngue, junto com a FENES e com o apoio da FENES, dando esse apoio, essa assistência à comunidade surda, tendo toda essa militância para a educação bilíngue, eu, como militante, desde criança, estudei em muitas outras escolas inclusivas, acabou que o meu desenvolvimento foi um pouco tardio, né? Por conta dessa dificuldade da língua. Essa é uma experiência que eu tenho. Se a gente tem uma escola bilíngue, eu, depois que fui contratado, um certo período, trabalhei na escola bilíngue e dei aula, a gente criando material didático voltado para crianças surdas, a gente vê que o desenvolvimento delas é muito mais rápido, elas têm uma percepção muito maior. Então, com essa minha experiência, a gente pode ver que a escola bilíngue, ela faz uma diferença muito grande para as crianças surdas, aonde o L1, a Libras, é exercida dentro da escola e o L2 seja o português. E sobre essas escolas bilíngues, que facilitam muito, né, a inclusão
da criança surda, né, na educação, enfim. Já são realidade essas escolas bilíngues ou ainda está muito longe do ideal? A gente tem muitas escolas inclusivas, né? Escolas bilíngues, ainda o quantitativo é muito pouco. A FENEIS, ela tem militado e se movimentado bastante para a gente conseguir realizar isso. Mas, infelizmente, a grande maioria dos estados ainda não tem, né? Então, geralmente o L1 é o português, o L2. Por exemplo, um ouvinte, o L1, a língua dominante dele é o português, e para ele o L2 seria Libras. Então, ele teria um pouco tardio em Libras. Então, para o surdo também ter essa compreensão, o L1 dele teria que ser Libras e o L2 o português. Isso seria importante dentro das escolas. E o que acontece é o inverso dentro das escolas inclusivas, né? Então, com o apoio da FENEIS, junto com a comunidade surda, a gente tem tentado conquistar esse espaço. Valdemar, conta para quem está nos assistindo aqui como que é a questão da desistência escolar, né? Triste esse fato, mas deve existir a desistência escolar de surdos por não terem estrutura, não terem acesso a esse tipo de escola inclusiva ou bilíngue. Não sei o quê, né? É verdade. Aqui em Brasília, eu sou diretor de acessibilidade comunicacional dentro da Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência. Então, antes, a gente, junto com o deputado Yolando, ele foi quem ajudou, idealizou a criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência. E essa secretaria ela desenvolve um trabalho em geral para todas as pessoas com deficiência, né? Para que essas pessoas possam conquistar os seus espaços. Então, eu, Valdemar, como surdo, represento a comunidade surda aqui e a gente tem desenvolvido esse trabalho na área linguística. A gente conseguiu há pouco tempo o espaço da 912 Sul. É um espaço enorme ali, junto com o governo ibanês. O governo ibanês cedeu o espaço lá para que fosse criada a escola bilíngue, um complexo. Então, a gente está esperando esse processo terminar e lá haverá uma nova escola bilíngue na 912 Sul. Será a referência no Distrito Federal. Os outros estados ainda estão lutando por isso, mas é uma conquista muito grande e eu acredito que a comunidade surda ficará muito feliz com isso. Então, os outros estados ainda têm essa dificuldade, essa barreira, essa dificuldade. Então, junto com o deputado Yolanda, ele tem nos ajudado bastante a desenvolver esse processo da escola. E, Valdemar, sendo a presença de um intérprete tão importante, né, para o surdo nas escolas, você considera, assim, na sua visão, que seria importante o ensino da Libras nas escolas, tanto para o surdo quanto para o ouvinte também, para poder se interessar por essa língua brasileira de sinais e também poder, a gente poder, no Brasil, ter mais intérpretes capacitados, interessados. Então, a inclusão da Libras também para os ouvintes, como que você avalia esse cenário? É uma ótima pergunta. Isso é bastante importante mesmo, a gente ter essa vinculação. Os intérpretes profissionais, eles exercendo seus papéis, sendo fluentes. Por exemplo, a gente tem alguns intérpretes que muitas vezes não têm tanta fluência, mas ele dá para trabalhar numa escola inclusiva que possa ali desenvolver a comunicação, onde ele consiga se comunicar com uma pessoa surda. Agora, tem aquele intérprete que é profissional, que tem muita fluência, que consegue exercer esse papel. Então, a gente precisa também capacitar também esses intérpretes também. A gente sabe que é importante a criação de intérpretes na área da saúde, na segurança, aonde a gente consiga desenvolver essa comunicação, né? É muito importante. Há um pouco tempo atrás, em 2010, foi criada a Central de Intérprete de Libras aqui no Distrito Federal, que é a CIL. Ela foi criada antes no projeto do ICEP, onde a gente conseguiu desenvolver o trabalho, onde a comunidade surda tinha bastante dificuldade em ter acesso ao serviço público por conta da comunicação,
Então, esse projeto facilitou muito. Então, outras pessoas, ouvintes, foram se interessando pela língua em aprender. Então, está aberto para que todos tenham interesse em participar, para a gente poder desenvolver isso, conhecer um pouco da cultura surda, ter aquele desenvolvimento. É importante a gente poder manter essa união com todos. E Valdemar, na sua opinião, você já comentou de capacitação, maior capacitação para intérpretes. Diante do que a gente tem já de legislação a respeito de direitos conquistados pela comunidade surda, quais você avalia que seriam possíveis soluções adicionais para a inclusão do surdo no mercado de trabalho, nas escolas? Então, quais seriam soluções ainda não implementadas, né, que poderiam surgir aí para uma inclusão plena do surdo na sociedade, no mercado de trabalho, nas escolas? A principal seria na educação, né? Nas escolas bilíngues. Isso é muito importante. E também para surdos serem integrados, né? A gente não tem esses cursos bilíngues também. A gente tem uma diversidade de cursos. Por exemplo, vou mostrar por exemplo, um lanterneiro pintor. Então, muitas vezes um surdo ele tem até interesse, mas como é que ele vai participar desse curso? Porque teria que ser um curso inclusivo, né? Então, nas espaços diferentes. Deixa eu ver, ele travou. Então, na escola bilíngue, ele conseguiria desenvolver a educação, o aprendizado e o conhecimento, e a gente poderia dar outras oportunidades também no mercado de trabalho, criando os cursos inclusivos e bilíngues, né? Isso seria muito importante para que o surdo também pudesse participar da sociedade. Então, a gente tem essa dificuldade um pouco. Então, existem algumas leis, algumas conquistas, que a sociedade ainda não tem conhecimento disso. Então, a gente tem que continuar ainda trabalhando ainda junto para promover a acessibilidade junto com o apoio da FENES, com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, para a gente quebrar esses paradigmas e fazer que a lei seja cumprida, né? Se não existisse hoje a Secretaria da Pessoa com Deficiência e não existisse a FENES, talvez a gente nem teria conquistado tanto espaço. Então, a gente tem que continuar trabalhando, lutando para o desenvolvimento da comunidade surda. Valdemar, você comentou agora há pouco sobre alguns serviços que o surdo precisa acessar, mas tem dificuldade, né? E contando um caso pessoal, eu fui bancário e aí tive a oportunidade de fazer um curso de Libras, eu adorei o curso, para poder atender o pessoal surdo da carteira de clientes. Então, eu pude oferecer esse atendimento em Libras em bancos, né? Então, o banco se preocupou com isso. Qual o serviço, desses serviços comuns, que você enxerga assim como que o surdo tem mais dificuldade e carência, né? Não tem pessoas capacitadas para atender em Libras? Essa é uma pergunta muito importante. Na estação do metrô, na 112 Sul, onde existe a central de intérprete de Libras, lá a gente fornece esse serviço de 8 às 18, de segunda a sexta. Então, a central, ela atende toda a demanda da comunidade surda do Distrito Federal, fazendo atendimentos presenciais e online também, através de videochamada. Há pouco tempo, a gente conseguiu também criar o 156, voltada para pessoas surdas, através de videochamada, que funciona de 7 às 21. Então, isso é muito importante para a comunidade surda, para poder promover a acessibilidade. Em toda a nossa história, a gente nunca teve isso, a gente só tinha em São Paulo. Agora a gente tem também no Distrito Federal, onde o surdo consegue ter um atendimento através do 156. Porque isso é fácil para o ouvinte, né? Mas para o surdo a gente tinha essa dificuldade. Então, agora há pouco tempo a gente conseguiu um 156 e eu gostaria até de agradecer também o governador pelo apoio,
por estar apoiando a comunidade surda e se importado tanto com essa causa. Então, aqui a comunidade surda de Brasília ficou bastante feliz. Então, a gente falta ainda alguns outros serviços, o número do bombeiro, 193, a emergência 190. Então, eu sou surdo, trabalho dentro da Central de Libras, onde a gente desenvolve esse atendimento e atendendo a comunidade surda, onde eles têm dificuldades. Então, a gente faz um atendimento através de agenda, com atendimentos em loco, promovendo acessibilidade, tudo em Libras. Lembrando aqui que o nosso programa, o Cidadania da TV Senado, é um programa, Valdemar e Léo, que é transmitido para o Brasil inteiro. Então, o Valdemar está representando a comunidade surda brasileira para todo o Brasil. Eu queria aproveitar e perguntar, o 156 que você comentou, é de uso específico, exclusivo no Distrito Federal? Se sim, qual que seria um número de acesso ou alguma alternativa de acessibilidade para o surdo que está nos assistindo agora, que está lá no sul do país ou no norte do país? Você teria como compartilhar algum número de videochamada? Você comentou que em São Paulo já existe, né? Tem algum número que seja nacional e não regional? Pois é, infelizmente o atendimento é exclusivo só para o Distrito Federal, né? Então a gente atribui esse atendimento exclusivo só para o Distrito Federal. Por exemplo, no estado da Bahia, em outros estados, ele teria que colocar o prefixo de lá. E aí, quando ele ligasse, não cairia na central de atendimento do 156. Então, infelizmente, o atendimento é exclusivo para o Distrito Federal, mas eu espero que esse atendimento possa ampliar para todo o distrito, para todo o território nacional. Uhum. Então não há, de conhecimento de Valdemar, uma central nacional ampla de atendimento, de acessibilidade do surdo. É isso, né? A gente pede para o Congresso Nacional possa criar políticas públicas para que o modelo de Brasília seja referência, a gente possa expandir para todo o território nacional, né? Para que isso possa ser padronizado, esse 156. Seria muito importante. Então, eu peço para que o Congresso possa avaliar isso. Legal. Valdemar, uma questão importante que muitos ouvintes, acredito, que vão assistir esse programa desconhecem, e eu acho muito importante que conheçam, né? Que é a questão de terminologias, termos, palavras que o surdo não acha legal, não acha adequado que a pessoa se dirija a ele, né? Então, quais são termos assim, Léo também, se puder nos ajudar, termos que não são legais, né, para a gente comentar a respeito de surdos? Uma questão delicada, mas eu acho importante, né, para a comunidade em geral ficar sabendo. Na verdade, a comunidade surda, a grande maioria, não gosta do termo chamado mudo. Por quê? Porque o significado do mudo é uma pessoa que não tem voz. Mas na comunidade surda, sim, nós temos voz, nós conseguimos pronunciar som, nós conseguimos gritar. Então, a grande maioria da sociedade, ouvinte, ele pensa que o mudo é porque não consegue falar. Mas então, a gente utiliza a palavra apenas surdo. Então, a grande maioria das pessoas, às vezes, não tem informação em relação a isso. Então, o surdo, ele não gosta de ser chamado de surdo-mudo. Outras coisas também. Também a gente precisa também mostrar a importância da nossa língua, né? Divulgar mais. Porque também existem vários outros tipos de deficiências auditivas, né? Tem o deficiente auditivo, então a gente considera em relação DA, deficiente auditivo, muitas vezes uma pessoa que só tem a perda da audição, mas não é usuário de Libras.
surdo é aquele que é usuário de Libras. Valdemar, não sei se você teve a oportunidade de assistir recentemente, mas agora há pouco tempo um filme, né, ganhou como melhor filme, o Oscar de melhor filme, que é o No Ritmo do Coração. E nesse filme apresenta uma família surda, né? E o ator que faz o papel do pai da família ganhou o Oscar. Foi o primeiro Oscar de atuação de um homem ganhador do Oscar, né? Melhor ator coadjuvante. Então, assim, essas duas conquistas eu acho que mostram, né, para a sociedade a importância, mostram a família surda ali no ambiente de interação com outros profissionais, eles são uma família de pescadores. Queria saber o que que você achou disso, né, do homem, primeiro homem a ganhar um Oscar por atuação, né, exercendo esse papel. Nossa, foi maravilhoso. Perfeito. É uma história muito marcante. Isso foi muito importante para a gente mostrar. Acontece isso a primeira vez na comunidade surda, então a comunidade surda ficou bastante pressionada. E foi legal pelas pessoas também terem essa empatia, né? Pelo ouvinte ter um conhecimento. E esse filme mostrou muita coisa, como é o jeito, como é a cultura surda, né? Como é a forma de comunicação, as gírias, as metáforas. A comunidade surda também tem muitas outras coisas como isso. O filme mostra muito em relação a isso. Então, eu tenho amigos ouvintes que interagem bastante comigo. E eles comentaram sobre o filme. Falou que isso foi muito importante para a gente mostrar para o mundo como é. Então, os ouvintes que assistiram esse filme tiveram a percepção. E aí, o filme ele relata e mostra um pouco da história de uma família surda, de como é ser surdo. E eu fiquei bastante emocionado quando esse ator foi premiado. Eu tive uma empatia muito grande por ele. Muito legal. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Leonardo Rios. Conta pra gente como que você aprendeu Libras e o que você sugere àqueles que têm o interesse, como você, em também se tornarem intérpretes. É, eu vou tentar finalizar e falar ao mesmo tempo, tá? Tá. Então, na verdade, os meus pais são surdos, meu pai e minha mãe. E aí eu sou o caçula, né? Eu tenho um irmão mais velho. E, na verdade, a família da minha mãe são descendentes de alemães. Os meus avós vieram para o Brasil porque vieram fugir por conta da época do Hitler e estavam matando os judeus, né? E o meu avô era judeu, veio para o Brasil e os meus avós eram primos de primeiro grau. E aí eles se relacionavam só entre eles ali porque era um grupo fechado. Então a minha mãe nasceu surda. Já o meu pai não, meu pai nasceu ouvinte e aí na infância teve meningite. E aí perdeu a audição. E aí a família da minha mãe, minha avó teve 12 filhos, e aí 6 nasceram surdos e 6 nasceram ouvintes. E na minha família paterna, minha avó teve 2 filhos, meu tio ouvinte, meu pai ouvinte, só que meu pai perdeu a audição com 5 anos quando teve meningite. E aí eu fui aprendendo na convivência, né, com meu pai e com a minha mãe. Então, minha primeira língua foi Libras. Eu aprendi primeiro a me comunicar em Libras e depois que eu aprendi o português convivendo com os outros familiares, né? Com primos, tios, na escola, observando a TV. E na minha época, quando eu era criança, não existia uma central, não existia um atendimento ao público surdo. Então, quem fazia esse atendimento eram nós, filhos mesmo, que atendíamos nossos pais. Então, muitas vezes, nossos pais precisavam de uma audiência. Quem fazia essa tradução eram nós, crianças. Então, muitas vezes, meu pai e minha mãe, eu falo até que é uma brincadeira. Meu pai e minha mãe me emprestava para os amigos dele quando eles precisavam. Então, eu fazia a tradução para os amigos dos meus pais e mais para os meus pais. Então, foi assim que eu aprendi Libras, na convivência.
Muito bem. E o que você sugeriria a quem quer aprender, não na convivência, mas quer se tornar um intérprete? Eu acho que é um papel muito importante, né? Porque você está lidando com vidas. Então, você é um instrumento de acessibilidade. Você é uma tecnologia assistiva. Então, através de você, você se torna um canal de comunicação, você ajuda muitas outras pessoas. Então, é gratificante exercer esse papel, fazer esse serviço. Você vê o brilho nos olhos das pessoas quando elas conseguem ver que alguém está correspondendo com as expectativas delas, quando elas estão sendo atendidas. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Valdemar, pela participação. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência aqui na TV Senado. Esse programa já está disponível no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. E também no site do Senado Federal. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode encaminhar para a Ouvidoria do Senado. E a gente se vê na próxima. Um abraço.